Em Bíblia, abre aí João capítulo 6. Uma palavra muito conhecida. Todo mundo conhece. João capítulo 6. Meus queridos, se você olhar aí na sua live, vai ter um quadradinho na live e um quadradinho menor, um quadrado maior e um quadradinho menor. Você que não sabe, se você clicar nele, ele vai minimizar a tela e você consegue ter acesso a outros aplicativos. Então, o que acontece? Se de repente se você está esperando uma mensagem, uma resposta de alguém no WhatsApp, mas que seja importante, mais importante talvez do que o seu culto aí, você pode estar usando esse recurso para você não perder aquilo que o Senhor está ministrando aqui, tá certo? Então você pode usar esse recurso que o Facebook te dá aí. Então João capítulo 6, a partir do versículo 5 vai dizer: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6: Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, e o número era de quase 5.000. Então nós podemos multiplicar aí, irmãos, esse 5.000 por 4, porque não se contava mulheres e crianças. Então tinha uma multidão aí de aproximadamente 20.000 pessoas. 20.000. Santa Rosa tem 23.000 habitantes. Imagina Santa Rosa inteira seguindo Jesus. Então era só isso daí que eles tinham que alimentar. Então vamos continuar lá. Versículo 11. Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de 12 pedaços dos 5 pães de cevadas que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este verdadeiramente é o profeta que há de vir no mundo. Pode, os irmãos que estão aqui, que estão com a Bíblia, se você tiver com a Bíblia na tua casa, pode marcar, porque eu gosto de voltar nos versículos, eu quero orar com você. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Deus, a tua palavra é semente, e que essa semente possa nos encontrar, possa encontrar nossa vida como uma terra preparada para receber do Senhor. Abençoe os meus irmãos que estão nas suas casas, e esses que estão aqui conosco aqui, Pai, os obreiros, que o Senhor venha abençoar cada um, que possamos ser edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa semana eu estava vendo um vídeo de um vendedor de água lá de Copacabana. Quem nunca viu esse vídeo? Vocês já viram esse vídeo? Vendedor de água de Copacabana? Vocês nunca viram? Rapaz, estourou em 120. Ele era vendedor de água nas praias de Copacabana, carregava 2 isopor. Ele pega e fala assim: olha, você está dizendo que o Brasil está em crise? Crise está você. Por quê? Vai, pega 10 reais, pega 10 reais emprestado, vai até um lugar, compra tantas garrafas de água, um pouco de gelo. Você vai e vende em Copacabana, volta de Copacabana, compra com dinheiro que você multiplicou, compra algumas caixas, compra mais gelo, vai lá, volta e vende essas águas lá de novo, tudo de novo. Aumentou o lucro, no outro dia você descansa, compra mais água,
compra outra caixa, coloca mais gelo e vai para Copacabana. Fez todo o dinheiro lá, pega aquele dinheiro que você pegou emprestado e devolve para o cara, porque você tem que ser honesto em devolver para quem te emprestou. E ele disse assim: olha, se isso para você não tá bom para te tirar da crise, então eu quero dizer para você que não é o Brasil que está em crise, mas é você. Meu irmão, esse vídeo mexeu tanto com as pessoas que esse homem começou a dar entrevista no Danilo Gentili em 120 dias. Estamos falando de 4 meses. Ele deu entrevista no Danilo Gentili, ele foi entrevistado em vários programas de televisão, e o mais impressionante, em 120 dias, ele estava dando palestra em Harvard, uma das maiores escolas do mundo, mais difícil de se entrar, a escola de pessoas inteligentes. Esse cara estava dando palestra lá, um vendedor de água. Então o que você está querendo dizer isso comigo, pastor? Eu quero dizer para você que talvez seja a mesma situação aqui. O cara está falando de 10 reais, e aos nossos olhos seria pouco para você ter um empreendimento. E o cara provou que com 10 reais é capaz de você fazer um empreendimento. E aqui, essa palavra está dizendo isso, está falando de algo que é pouco. Teoricamente, aos nossos olhos, 5 pães não alimenta 20 mil pessoas, não alimenta Santa Rosa. Mas nem se a gente tirar só as casquinhas dos pão, não vai conseguir. E essa palavra está dizendo isso. E analisando a vida daquele homem, eu entendo que nós, seres humanos, nós temos um hábito de querer achar que as coisas só podem dar certo para a nossa vida quando nós temos muito na nossa mão. E a palavra de Deus nos prova que o pouco é a medida preferida de Deus. Você sabia disso, Thiago? O pouco é a medida preferida de Deus. O que ele diz? Sede fiel no muito, sede fiel no bastante, no pouco. Aí ele não diz que no muito eu te colocarei, sobre o muito eu te colocarei. Imagina o muito na tua mente, ele é capaz de te colocar além disso daí. Eu quero dizer para você isso. Porém, nossa mente é bloqueada quando a gente tem pouco na nossa mão. O pouco nos bloqueia de prosperar, o pouco nos bloqueia de acreditar. Por quê? Porque nós somos levados pelo óbvio. Presta bem atenção. Se eu tenho 20 mil pães, irmãos, 20 mil pães, 20 mil pães, certo? Eu tenho 20 mil pães e 5 pessoas. Vamos fazer o contrário: 20 mil pães e 5 pessoas para alimentar. Você fica com medo? Não. Por quê? Porque você tem pão para dar e vender e mandar todo mundo levar para casa. Aí agora 5 pães para 20 mil pessoas, automaticamente a nossa mente trava. Porque a gente é levado a acreditar que é o muito que faz toda a diferença. Eu quero dizer para você que não é o muito que faz a diferença, mas é o pouco colocado no lugar certo. Onde? Nas mãos de Jesus. Eu fui convidado para dar uma palavra. Beleza. Mas só tem teólogo lá, os irmãos lá. Nossa, a igreja inteira no foto da escola dominical. Não é igual a Nazareno que só vem 9, 10 pessoas, não. Lá todo, nossa, eu vou pregar numa igreja onde os maiores teólogos estão. Aí beleza, você olha para você, quem é você? Eu sou Carlos André, eu trabalho de eletricista ali numa fábrica, e de vez em quando eu prego a palavra de Deus aqui. Eu vou pregar para esses homens. Automaticamente a gente trava. A gente trava. Porém, quando nós nos conscientizamos de que o que nós estamos fazendo não é para homens, mas é para Deus, aquilo que é pouco para mim se multiplica na mão de Jesus. Não é assim? Eliseu lá atrás, lá quando foi multiplicar o azeite e o trigo lá da mulher lá, e a farinha, tinha muito a mulher? Não, tinha só um pouco. Ela vai dizer: eu tenho um pouco. Eu não tenho muito não, só tenho um pouco. Então, se você olhar à luz da Bíblia, meu irmão, o pouco é a medida preferida de Deus. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Não queira você tomar atitudes de fé quando você tiver muita coisa, porque aí já não é fé, é a sua força e não mais a do Senhor. Porque quando eu perco o controle das situações, já não é mais do meu jeito, mas é do Senhor.
Meu irmão, Jesus deu uma ordem para os discípulos. O que o versículo diz aqui, ó? Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, viu que havia uma grande multidão que vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compramos pão para alimentar essas pessoas? Aí olha o versículo 6, diz assim, ó: mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que fazer. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Talvez você está passando na prova hoje aqui, talvez você esteja enfrentando grande dificuldade sem saber o que fazer. Aí vem Jesus, pergunta: o que nós vamos fazer para alimentar? Ou Jesus vai dizer para você: e aí, o que vai fazer para resolver esse problema teu? Aí você pode dizer assim: ó, eu não sei o que fazer, mas eu quero dizer para você, Ele está te experimentando, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: mas dizia isso porque já sabia o que iria fazer. Jesus já sabe o que faz. Eu quero dizer algo para você: Ele não precisa da tua ajuda e nem da tua opinião. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Ele sabe por que você está enfrentando esse deserto. E eu quero dizer: somente confia no Senhor. Somente confia em Deus, porque Jesus sabe o que está fazendo. Amém? Você pode dizer para alguém que está aí na tua casa aí: Jesus sabe o que está fazendo, descansa o teu coração. Irmãos, nós não sabemos. Nós somos limitados. Nós temos um olhar de um palmo do nosso nariz, mas nós temos um Deus que o futuro está na mão dele, que ele não pode ser surpreendido, e ele sabe de todas as coisas. Então Jesus estava fazendo aquilo para o provar. Eu quero dizer para você: se engana você de achar que quando você tiver muita coisa, aí é quando Deus vai começar a te usar. Não é não, meu irmão. Não é não. Tudo que já vem preparado nunca dá certo. Um pai, presta bem atenção. Talvez você não compartilhe para muita gente essa live, senão você como é que fala? Como é que fala na justiça lá? Quando leva a gente lá para o tribunal, você é processado. Olha para você ver Maria Pia. Segundo conto, o conde Francisco construiu mais de 365 indústrias. Onde estão as indústrias? Fala para mim quantos que a Maria Pia participou da construção, quanto que a Maria Pia perdeu de noites de sono para poder resolver problemas lá. Nenhum. Cadê as empresas? Mingou, irmão. Por quê? Porque ela já recebeu tudo pronto. Um filho recebe um carro do pai, já ali, não precisou gastar nem um centavo. Ele vai dar cavalo de pau, ele vai gastar, ele vai correr, ele vai fazer um monte de coisa e não vai cuidar. Mas quando ele trabalha e do seu suor ele conquista alguma coisa, ele passa a valorizar. Por isso que Deus não vai te dar nada pronto. Deus vai te usar no pouco. O pouquinho que você tem, se você confiar nele, ele vai multiplicando e vai te fazendo você crescer. Então é isso que nós temos que entender. Prova na Bíblia, pastor. Te provo na Bíblia. Adão já não veio pronto? Veio ou não veio? Adão já não nasceu grande, irmãos? Já era grande. Já nasceu e foi cuidar das coisas que Deus tinha criado. A Bíblia chama Adão. Aí o que Adão, na primeira tentação, o que acontece com Adão? Cai. Não é? Aí a Bíblia vai chamar Jesus de o segundo Adão, ou o último Adão. Aí o último Adão vem pronto? Não, nasce no ventre de mulher. Aí ele vem como uma criança, já não fazia milagre nenhum. Com 12 anos vai lá e prega para os doutores da lei. Espera o tempo, com 30 anos ele vem e faz. E você começou onde? Quer que Deus te usa já assim? Se Ele quiser Ele te usa. Mas eu quero te dizer uma coisa: há processos que não pode ser pulado, porque quando a gente pula processo, a gente não vai valorizar. O próximo passo é a queda. E quando Deus te coloca no pouco, Ele te dá o pouco na tua mão, meu irmão. Para quê? Para que você venha criar, para que você venha crescer, para que você venha participar de todos os processos. E quando lá na frente você tiver, você não venha pular do barco. Você não venha pular do barco. Deus, Ele não dá, irmãos, uma árvore para ninguém. Deus, Ele dá a semente. A semente para você plantar. Todo mundo quer a árvore. Todo mundo quer o fruto. Mas nem todo mundo quer a semente.
E Ele dá semente para os que semeiam. E nós precisamos plantar. E nós temos que ter o trabalho de cavar, plantar, o trabalho de regar e o trabalho de cuidar daquilo que Deus está te dando. Então eu quero dizer para você que o que Deus colocou na sua mão é para você plantar, para você regar. Casamentos são difíceis. Quem aqui tem um casamento fácil? Ninguém tem, irmão. Mas você consegue comprar um casamento pronto lá no mercado? Você consegue pedir no Mercado Livre? Casamento pronto? Não. Vai fazer 11 anos que eu estou casado com a minha esposa. 11 anos. E cada dia eu aprendo e cada dia ela aprende. Cada dia é uma dificuldade nova. E o nosso casamento vai se construindo. E as dificuldades que nós enfrentamos, principalmente no começo do casamento, é o que nos fortalece até hoje aqui. Então eu quero dizer para você que toda a dificuldade, tudo aquilo que você tem enfrentado, é para que você mais tarde, você não pule do barco. E o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então percebe aí que Deus, Ele não quer que a gente tenha muito. Por quê? Porque o muito a gente confia na gente, mas no pouco a gente confia em Deus. Então o problema não é ter pouco, mas é o que eu faço com o pouco que Deus me deu. Vamos lá na palavra do Senhor. Quando os discípulos estão passando pelo mar revolto, o vento lá balançando tudo, aí um dos discípulos, chamado Pedro, faz o quê? Avista Jesus e fala para Jesus o quê? Jesus, me deixa aí ter contigo. Aí a Bíblia diz que Pedro vai e começa a caminhar pelas águas. Passados-se alguns passos, Pedro, olhando para o vento, diz a Bíblia, ele afunda. E após ele ter afundado, Jesus cata ele para o braço e diz o que para ele? Homem de pouca fé. Irmãos, homem de pouca fé. Se com pouca fé você é capaz de andar sobre as águas, imagina com muita fé. Já imaginou? Pode abrir os mares, né, Tiago? A Bíblia vai dizer, para você ver, estou dizendo para você que o pouco é a medida preferida de Deus, amém? A Bíblia vai dizer, Jesus vai falar que para mim mover uma montanha, eu preciso ter uma fé do tamanho de um elefante? Eu preciso ter uma fé do tamanho de uma baleia? Não, ele vai dizer, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é muito, é pouco. Não é muito, é pouco. Não é muito grande, é pequeno. É o pequeno que faz coisas grandes. Pastor Hermes pregou aqui no domingo passado. Eu vejo o sinal, tá? Que sinal que é? Uma pequena nuvem, que tamanho? Do tamanho da mão de uma pequena, não é? Mas o que ela causa é coisas extraordinárias. Eu quero dizer para você que na tua mão é pequeno, mas na mão de Deus acontecem coisas extraordinárias. Então receba aí para você. Talvez você entrou de 2021 sem nada. Talvez o que você tem hoje é um pouco de comida, é um pouco de mistura. Você nem sabe o que você vai comer amanhã, na segunda-feira. Mas eu quero te deixar algo aqui para você. Confia no Senhor. Agradeça a Ele pelo pouco que você tem. Talvez você entrou em 2021 com pouca fé. Talvez você entrou em 2021 com nada sequer no teu financeiro. Mas se você dá graça por esse pouco que você tem, Ele vai te colocar no muito, Ele vai te multiplicar. Eu quero dizer para você que no final de 2021 você vai estar prosperando em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Então vamos para a palavra. Aí ele disse isso, mas fazer porque queria experimentar. Felipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para lhe dar o que comer. Presta bem atenção no que ele estava dizendo. Ele estava olhando para ele. Ele calculou mais ou menos quanto que teria para dar ali para poder alimentar a multidão. E o que ele viu é que o que eles tinham de recursos não dava. Vai ser assim todas as vezes que você tentar fazer as coisas do seu jeito. Você vai ver que você não vai conseguir. A mulher de fluxo de sangue não foi assim? Perdeu tudo o que tinha com os médicos. Mas aí ela encontra Jesus com um toque. Com um toque ela é curada. Meu Deus do céu.
Então todas as vezes que eu olhar para o meu recurso, eu não vou encontrar nada. Eu não vou ver possibilidade de acontecer nada. Eu quero dizer para você, não confie em você. Confie no teu Deus. Confie no que Deus pode fazer, meu irmão, através de você. Eu me lembro da marcha de 2008, que foi quando eu conheci minha esposa. A gente começou a orar. E naquela marcha, irmãos, eu lembro que nós tínhamos ouvido um decreto que não haveria marcha em 2008. Eu sempre gostei da marcha para Jesus. E eu falei assim, não, eu não sou nada na cidade, mas eu sei que eu posso tentar fazer alguma coisa. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nenhum para começar a marcha, nem saber como eu ia fazer. Eu sei que eu peguei meu carro e comecei, andando para lá e para cá, pedindo patrocínio. Pensa numa humilhação. A marcha não vendia camiseta. E eu me lembro que eu tinha ouvido um testemunho lá dos irmãos de Coronel Murta, de uma festa que eles fez, eles venderam camisetas. E eu peguei e falei assim, ó, esse ano nós vamos fazer a marcha, vamos vender 500 camisetas. Quando nós fomos fazer, eu mandei fazer as 500 camisetas, muita gente me falou para mim, você está ficando louco, cara. Primeiro que nós não tem nem dinheiro para fazer a marcha, outro 500 camisetas. Eu falei, 500 camisetas e a marcha vai acontecer. Irmão, pensa em dias difíceis. Em dias que eu olhava assim e falava, meu Deus, nós não vamos conseguir. E eu lembro que eu tinha feito aquelas 500 camisetas. E eu lembro que eu passava em algumas igrejas e encorajava alguns irmãos de outros ministérios. E algumas pessoas meio que desconfiadas iam comprando, outros compravam. Por fim, para não estender aqui, para não ficar longo, nós não conseguimos vender 500 camisetas. Nós vendemos 560 camisetas, não vendemos mais porque não tinha. Eu me lembro que até discuti com um pastor, que o pastor falou assim, não, é muita camiseta, ninguém vai comprar. Eu falei assim, então a gente prega de fé no púlpito e a gente não vive no altar, na rua. Então a gente rasga a Bíblia. Foi um pouco ignorante da minha parte, mas eu estava querendo dizer para ele que, olha, minha fé está ativada, a minha fé não está firmada no muito, mas a minha fé é acreditar que no pouco o Senhor pode multiplicar. E eu naquela expectativa, quando nós olhamos assim, eu lá naquele lugar, lá na Praça do Fuim, de repente começou a lotar de gente. Pensa numa marcha que foi espiritual. A gente orava, irmãos, o povo buscando, o povo indo para o monte orar. Nós fizemos propósito ali, durante o dia teve evangelismo, teve teatro nas praças, foi tremendo. Aí no outro ano, 2009, a prefeitura vem e detalhe, nós fizemos num palanque que não tinha nem cobertura. Nós ia fazer em cima do caminhão do meu cunhado a marcha. E por incrível, a prefeitura arrumou um palanque sem nos dar cobertura. No outro ano, a marcha, foi fazer a marcha, foram trazer o Marco Feliciano aqui. A prefeitura deu 5 mil reais para iniciar a marcha, ia pagar o Marco Feliciano, e deu uma estrutura. Vocês lembram do palco? Eu nunca vi um palco daquele. Trouxeram banda de fora e tal, não sei o que, irmão. Pensa numa tribulação, lembra? Trabalho que o Marco Feliciano deu. Aí eu falo assim, tinha fé ali? Não tinha, por quê? Porque tinha muito na mão. Então agora você está me entendendo por que você está com pouco aí na tua mão? Está me entendendo aí por que você não tem tanta coisa aí, você não tem tanto recurso? É Deus dizendo para você, porque não é do seu jeito, bonitão, bonitona. É do meu jeito, diz o Senhor. É para que a sua fé seja ativada. É para que a tua fé cresça. Porque quando a gente tem tanta coisa, a gente confia na gente. Por fim, não vendeu nem 500 camisetas. E eu lembro que ficou, irmãos, um monte de camiseta que foi feita para tentar vender depois. E não conseguia vender as camisetas. Depois da marcha, quem vai comprar? Por isso que Deus nos leva muitas das vezes à escassez, ao pouco, para dizer para nós que é do jeito dele e não do nosso. E quando os seus recursos acabarem, não é você quem vai fazer, é Deus quem vai fazer. Meu Deus do céu, a hora está voando. Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa aí? Amém?
Dá um glória a Deus aí, um aleluia, porque o nome do Senhor é grande. Vamos continuar. Versículo 9. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? A pergunta dele. Presta bem atenção, a Bíblia dá detalhes. Pães de cevada e 2 peixinhos. Pequeno, está falando pequeno, irmão. O pão de cevada, porque havia o pão de trigo. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? O pão de trigo era mais caro. O que ele tinha era do mais barato. Pão de cevada era extremamente barato. Quando o pão era feito de trigo, o pão era mais caro. Então quer dizer o que? Os recursos que eu tenho são poucos. O peixe é pequeno e o pão é do mais inferior que tem. Ou seja, teoricamente nós não temos nada. Deus ama isso. Deus ama esse detalhe. Aí você vai entender que depois, quando Jesus passa a multiplicar, Jesus multiplica pães, aí peixes. Mas não era peixinho? Mas Jesus multiplica pães e peixes. Por quê? Porque tudo que é pequeno na mão de Jesus fica grande, irmão. Tudo que é pouco na mão de Jesus se torna muito. Por isso que desde a minha infância eu ganhava muito pouco. Morava com a minha mãe. A minha mãe retirava do meu pagamento o quanto ela precisava. Sobrava pouco, porque minha mãe, Deus vai ter com a senhora aí, viu, mãe? Sobrava pouco, daquele pouco eu tirava o meu dízimo. Aí sobrava mais um pouco. Aí aquele pouquinho eu ia com o Nado e meu irmão lá no Pastel e Companhia, na avenida. Não sei se os irmãos lembram. Tomava um suco e comia um pastel cada um. Aí o que sobrava, a maioria das vezes, eu abençoava a vida do meu pastor. E passava o mês inteiro sem dinheiro nenhum. Mas irmãos, desde lá até hoje, Deus sempre multiplicou na minha vida. Um coração generoso. Irmãos, presta bem atenção. Enquanto houver compaixão no teu coração, vai haver multiplicação para você. A compaixão gera multiplicação, porque teve compaixão no coração de Jesus. Porque, cara, essa multidão está me seguindo, está vindo atrás de mim, e eles estão com fome, eles estão sem comer. Então o que eu tenho que fazer? Dá para eles o que comer. Então Jesus se move de íntima compaixão e multiplica os pães. Então um dos princípios para multiplicação na minha vida é ter compaixão pelos outros. É você passar e ver alguém na rua com fome. Meu querido, não te custa nada você comprar um salgado, um suco e levar para ela. Se você passa diante de um mendigo que está pedindo algo para comer e o teu coração fica normal, quero dizer para você que você precisa voltar ao primeiro amor. Você ainda não foi transformado por Jesus. Você pode muito bem pegar um lanche e alimentar aquele mendigo. Eu quero dizer para você, Jesus, a Bíblia vai dizer que o maior dos jejuns, o jejum que agrada a Deus, é servir a Deus, é matar a fome do órfão e da viúva, cuidar do órfão e da viúva e do estrangeiro. É isso que eu quero dizer. Se não há compaixão no nosso coração, é impossível eu viver a multiplicação de Deus. Precisa ter compaixão, precisa ter amor, precisa ter muito amor. E versículo 10, Jesus vai dizer assim, ó: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Outra versão vai dizer assim, que eles separaram, irmãos, grupos de 50 e de 100 homens. Mas aqui Jesus está mandando os homens se assentar, certo? Está mandando eles se assentarem. Por que Jesus está fazendo isso? Aí você pode segurar aí, que é um pouquinho na canela, mas dói, mas porque é impossível ter milagre onde há bagunça. Só tem milagre onde tem organização. Quer viver um milagre na tua vida? Organiza a tua casa.
Quer viver um milagre no teu casamento? Organiza o teu casamento, coloque algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar. Quer ver multiplicação no teu serviço? Organiza algumas coisas. A tua vida precisa estar organizada para o milagre acontecer. Eu te provo na Bíblia também. A Bíblia vai dizer que Elias, após desafiar os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele conserta o altar. Ele arruma o altar, irmão. Aqueles profetas de Baal oram 12 horas e nada acontece, Claudemir. Elias ora quanto tempo? 30 segundos. Aqui eu entro em outro contexto, que não é muito orar, mas é orar direito. Amém? Pegou essa aí, vocês ou não? Não pegou não. Vou repetir para vocês pegarem. Os irmãozinhos aqui, tá? Existe uma diferença entre orar muito e orar direito, irmão. Eles oraram 12 horas e nada aconteceu. 30 segundos que eles orou. Deus, mostra para esse povo que o Senhor é Deus, e eles saberão que há Deus na terra. Ah, meu irmão, depois do altar arrumado, o que acontece? O fogo cai. Quer fogo na tua vida? Arruma as coisas. Precisa se arrumar as coisas, precisa se arrumar a tua vida para que o milagre aconteça. Sem organização, nada de milagre. Por isso que eu duvido que tem milagre nos lugares onde há muita bagunça. Vou até tomar uma água. Versículo 11, para a gente já partir para a reta final. Versículo 11: E Jesus, tomando pães, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Escute o que eu vou dizer aqui, abro um parênteses aqui. Vamos pensar aqui, irmãos. Vamos pensar. Não precisa pensar muito não. Quando a Bíblia está falando de cesto aqui, a gente pode até imaginar cestos grandes, mas é tipo como se fossem embornais também, no quais esses homens andavam com esses embornais e levavam coisas para comer. Tinha água, tinha pão, levavam peixe, alguma coisa para comer tinha. E vou fazer uma pergunta aqui para vocês. 20 mil pessoas, será que ninguém tinha nada para comer? Só aquele menino? E aí? Será que ninguém tinha nada, Tiago? Você acha que não tinha nada? 20 mil pessoas, não tem ninguém que tem nada para dar na mão de Jesus? Aí a gente vê a diferença de quem tem coisas para poder dar, entregar na mão de Deus. Eu também entendo que existe a diferença de quem tem e está disposto a entregar. Existe quem tem, mas existe quem tem e está disposto a entregar. Luiz diz assim, que Deus vai te dar algo muito maior do que aquilo que você tem para oferecer para Deus. Ele tem algo muito maior do que aquilo que você tem para oferecer para Deus. Eu quero dizer que, claro, todo mundo, alguém ali deveria ter alguma coisa de comer, mas nem todo mundo tinha disposição de entregar. Todo mundo quer comer, mas poucos querem entregar. Por quê? Porque você só olha para si. E a multiplicação, se aquele menino, ele poderia comer, direito dele, comer aqueles pães, mas ele não comeu, ele resolveu entregar nas mãos de Jesus. E por que multiplicou? Porque a bênção de Deus, ela é coletiva. Se o que Deus te deu não está atingindo outras pessoas, se o que você tem não atinge outras pessoas, não abençoa outras pessoas, então o que você tem é você que conquistou, não foi Deus quem te deu. É isso que você precisa entender. Então o que eu tenho, se o que eu tenho, estou ganhando 5 mil reais, mas peraí, você está ganhando 5 mil reais, só está guardando? Não abençoa ninguém. No dia da Santa Ceia você não traz nem um quilo do amor. Você vê alguém passando necessidade, você não faz nada? Não. Então quer dizer que futuramente você vai perder isso aí. Porque Deus só pode te dar coisas grandiosas
para você também olhar para o próximo, porque a bênção de Deus, ela não é monopolizada, ela é compartilhada. Lucas capítulo 5, não é isso? Deus vai lá e dá uma aula para Pedro, quando vem, joga as redes, e quando a Bíblia diz que quando ele puxa as redes está cheio de peixe, após uma noite fracassada, e a Bíblia diz que o barco quase vai a pique, quase a fundo. Mas por que não vai? Porque ele acena para os seus amigos, e 2 barcos vêm e ele compartilha. Porque se ele quisesse carregar tudo aquilo de peixe lá, o barco ia afundar. Mas quando ele decide compartilhar, o barco continua, o barco vai para frente. Você está entendendo? Então é isso que o Senhor está querendo dizer para você. É isso que Deus está querendo mostrar para você, que a bênção necessita ser compartilhada. Então você precisa compartilhar o que Deus entregou nas suas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então versículo 11 diz assim: e tomou os pães, e havendo dado graça. Escute que eu vou dizer algo para você aqui. Enquanto o pão e o peixe estava nas mãos de André, não aconteceu nada. Enquanto os pães e os peixes estavam na mão de Filipe, não aconteceu nada. Mas depois que vai para a mão de Jesus, o que acontece? Multiplica. Sabe por que não multiplicou ainda na tua vida? Porque você está deixando na mão dos homens e não colocando na mão de Jesus. Porque enquanto você deposita a tua confiança no homem, você não vai prosperar. Enquanto você deposita a tua confiança no homem, no pastor, o teu ministério não vai fluir. Mas a partir do momento que você confia em Deus, tudo passa a ser modificado, tudo passa a ser multiplicado. Então as bênçãos do Senhor vai se multiplicar quando você deixar de confiar no homem e passar a confiar em Deus. O teu ministério só vai fluir a partir do momento que você confiar em Deus e não no pastor. Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então confie em Deus, espera no Senhor, espere no Senhor. Então tudo se multiplica quando Ele coloca nas mãos de Jesus. Enquanto estava na mão dos discípulos, nada aconteceu. É porque nada acontece porque a gente coloca aquilo que nós temos nas mãos de pessoas erradas. Nós precisamos colocar nas mãos de Jesus. Veja bem, Jesus pega o pão, versículo 11 ainda aí diz assim: tomou o pão e havendo dado graças, repartiu. Escute o que eu vou te dizer aqui, um princípio. Oh glória. Jesus deu graça. Escute o que eu vou te dizer. Jesus deu graça por ter na mão 5 pão para alimentar 20 mil. Agora tem gente que só dá graça quando tem 20 mil na mão para alimentar 5. Por isso que não multiplica. Eu vou servir a Deus quando eu casar. Para. Eu vou servir a Deus quando meu casamento estiver legal. Para. Eu vou servir a Deus, eu vou começar a dizimar o dia que eu passar a ganhar tantos mil reais. Para. Você agradeceu pelo que você comeu hoje? Talvez você comeu ovo. Talvez, se for o ovo do irmão Anderson, vai multiplicar, né? É o ovo abençoado. Já é uma propaganda aqui para você, filho, né? Se for o ovo do irmão lá, tem multiplicação. Eu quero dizer para você que deu graças pelo pouco que você comeu. Quantos filhos reclamando da gordura da comida? Talvez você reclamou da pele do frango. Se você tivesse dado graça, amanhã você poderia comer filé mignon. Porque a gratidão, ela abre porta extraordinária que normalmente eu não conseguiria abrir. Um coração grato é capaz de fazer com que as coisas na minha vida se multipliquem.
Por que que eu não vivo abundância no meu casamento? Porque você só sabe reclamar da tua esposa. Porque você só sabe reclamar do teu marido. Seja grato por ele. Talvez ele não é o príncipe do cavalo branco que você sonhou. Mas eu quero dizer algo para você. Que se ele está nas mãos do Senhor, em breve esse homem vai te dar muita alegria. Em breve você vai sorrir muito no teu casamento. Deus está tratando aqui. Eu sinto isso no meu espírito. Seja grato pela pessoa que Deus colocou do teu lado. Seja grato pelo emprego que Deus te deu. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandiosas. Talvez Deus tenha para você o governo, como fez com José. Mas só vai te dar o governo a partir do momento que tiver gratidão no teu coração. Gratidão no teu coração. Aí a Bíblia diz que Jesus repartiu o pão. Não tem nada para mim dividir aqui. O papel. Teoricamente isso aqui, ó, é divisão. Não é isso? Eu não dividi o papel. Só que, irmãos, Deus não trabalha na divisão. A Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. A divisão faz você, ao invés de alimentar pessoas, falar mal do pastor. A divisão faz você, ao invés de dar o pão para o seu irmão, somente falar mal do seu irmão. Isso é divisão. Mas quando a gente faz isso nas mãos do Senhor, a gente não está dividindo, a gente está repartindo. E repartir é um mistério, é o princípio de multiplicação. Então Deus não tem aliança com a divisão. Deus tem aliança com o repartição. A partir do momento que você repartir, você vai ver o milagre. Você vai ver Deus te colocar no extraordinário. Eu fiz um paralelo aqui. Por que Jesus parte o pão e não o peixe? Já pensou nisso? A Bíblia diz que Jesus só parte o pão, mas não diz que partiu o peixe. Por quê? Jesus não fazia nada sem ensinar. Os profetas do Antigo Testamento falavam e faziam as coisas apontando para Jesus. Não é isso? Apontava para Jesus. Jesus vem e passa a fazer as coisas apontando para a eternidade. Então o que Jesus estava querendo dizer aqui? O pão é a palavra, e ela tem que ser repartida para todo mundo. O peixe não pode ser repartido por quê? Porque o peixe é a representação da salvação. Lucas, no capítulo 5, Jesus, quando se encontra e multiplica os peixes de Pedro, ele diz para Pedro o quê? Eu vou te fazer pescadores de homens. Ou seja, vou salvar o homem. Por que pescadores de homens? Porque quem pesca peixe, lança a tarrafa, pega o peixe vivo para matar ele, não é assim? Mas quem pesca o homem morto para trazer ele à vida. Aí eu entendo que pega essa que vai no dedinho da canela, e essa eu ofereço para nossa irmã Cristina do Agenor. O pão e a palavra tem que ser repartido para todo mundo. A palavra vai para todos, mas nem todo mundo aceita. O peixe é a salvação. Então por que o peixe não pode ser dividido? Porque não existe meio salvo, não existe meio convertido. Ou é ou não é, irmão. Ou você está na igreja, ou você está no mundo. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou a sua vida é para Deus, ou é do mundo. Não tem meio termo, meu querido. Ou eu venho de verdade, ou então eu fico onde eu estou. Porque Jesus vai vir para buscar. Jesus quando deu os peixes lá para Pedro, não deu peixe partido no meio. Não, ele deu peixes inteiros. Não existe peixe mais ou menos. Com Deus não tem mais ou menos, não tem metade, é inteiro. Ou eu me entrego de todo o coração, meu irmão, ou eu fico lá fora mesmo, e a minha tendência é para o inferno. Então se você também está na casa do Senhor com o coração dividido, decida-se hoje vir por inteiro para Cristo, para que você possa ser salvo. Segundo, ele multiplica
os pães e os peixes. E ele vai dar, depois eles vão encher 12 cestos cheios de pães. Não é isso que diz a Bíblia? Aí, por que só de pão e não de peixe? Por que só de pão e não de peixe? Meu Deus, é muita revelação. Sabe por quê? Porque o peixe estraga rápido. O pão não. O pão, se amanhã você quiser comer ele esquentado na chapa, você come. Se depois da manhã ele estiver duro, se você quiser fazer uma torrada, você come. Agora o peixe, 2 horas, meu irmão. Se não tiver na geladeira, o peixe estraga. O que Deus está querendo dizer? Que o que Ele tem para colocar na tua mão é aquilo que tem durabilidade, não o que vai amanhã depois te levar ao fracasso. E tem muita gente que quer as coisas que vai levar ela ao fracasso mais tarde. Por isso que Ele é Deus e sabe o que faz. E Ele sabe muito bem o que coloca na nossa mão. Então eu quero dizer para você que Deus sabe muito bem o que colocou na tua mão. É para que você mais tarde não venha para o fracasso, mas que você possa totalmente confiar no Senhor. Versículo 11 diz isso: louvado seja Deus. Então vamos lá para o versículo 12 e a gente já encerra. E quando estavam saciados, disse os discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que nada se perca. Está vendo? Aqui já explica isso que eu acabei de falar para você, para que nada se perca. Ah, meu Deus do céu. Vamos ficar de pé já para a gente encerrar aqui. Vocês já abalam meu psicológico já. Eu quero fazer algo profético aqui, irmãos. Profético. Meu Deus. Achei que você ia tocar meia lua aí você já... Como que começa a história? Aqui. Sem nada. Antes do menino manifestar, quantos pães eles tinham para alimentar a multidão? Nenhum. Até o menino se manifestar, nenhum. Então começaram com nenhum pão, nenhum peixe. O começo da história é assim. Eu me lembro do Silvio Santos. Sabe como que o Silvio Santos se tornou o dono do SBT? Vendendo caneta Bic. E eu aprendo um princípio através da Bíblia, que muitas das vezes para Deus criar as coisas precisa se ter nada, irmão. Te provo na Bíblia. Gênesis 1, a terra era que jeito? Cheia, sem forma, vazia. Aí ele começa a criar. Então o começo da história começa sem nada, mas termina como? Versículo 12: estavam saciados. Disse ao discípulo: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Eles começam com nada e termina com muito. Teu 2021, por isso que eu estou dizendo que é profético. Talvez está começando com nada teu 2021. Pela crise que nós enfrentamos, talvez você está desempregado. Talvez você está assistindo essa live, você está desempregado. Você perdeu o teu emprego em 2020. Mas eu quero dizer que até o final de 2021 tem gente aqui que já recebeu, irmão. Você vai terminar com o teu cesto cheio em nome de Jesus de Nazaré. Essa palavra é poderosa. Com quem que ficou o cesto cheio? Com quem entregou no começo. A multidão não pôde levar cesto cheio.
Mas aquele que teve, meu irmão, a iniciativa de entregar nas mãos de Jesus, esse teve o direito de levar 12 cestos. Meu irmão, esse menino, eu acho que ele montou uma padaria, Genor, depois que ele saiu de lá. Porque, tamanha benção, ele poderia vender pão. Imagina quanto que esse menino não lucrou com aquilo que ele fez. Eu quero dizer para você que Deus quer multiplicar, mas precisa se ter uma iniciativa de você entregar nas mãos de Jesus hoje. Por mais que seja pouco, talvez num contexto financeiro você não prosperou porque você tem medo de entregar para Jesus. Talvez num contexto espiritual você não tem feito porque você acha que o que você tem é pouco. Isso tem travado você de fazer. Mas se você colocar hoje nas mãos de Jesus, eu quero dizer para você que vai fluir o teu ministério, que Deus vai te usar para alimentar multidões com o pão que vai descer do céu sobre a sua vida. Então o teu pouco entregue hoje na mão de Jesus, e você vai ver coisas extraordinárias que Deus vai fazer. Aleluia. Eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, oh glória, que palavra maravilhosa. Que o Senhor possa, Deus, visitar o teu povo agora. Ative a fé da tua igreja, para que eles possam confiar no Senhor, para que eles possam, Senhor, de maneira extraordinária, entregar tudo para o Senhor. Deus, abençoe esses irmãos que estão nos vendo pela live, abençoe os que estão aqui, que eles possam viver a multiplicação, mas que eles possam confiar também no Senhor, ao ponto de entregar tudo o que tem para o Senhor. Tudo o que tem para o Senhor. Que o Senhor abençoe os seus filhos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escute o que eu vou dizer. Eu já encerro aqui. Eu aprendi isso semana passada, que só existem 2 tipos de oferta. Ou você oferta muito, ou você oferta o correto. Só essas 2 formas que nós precisamos aprender. Quantas vezes eu não era casado, eu tinha namorada, mas eu pegava o meu pagamento inteiro, eu entregava na casa de Deus inteiro. Eu já fiz esse propósito com Deus. Hoje não tem jeito, que nós tem pardal para dar água. Mas eu posso dizer para você que eu desfrutei de coisas extraordinárias e tremenda por conta desses atos que eu tive na minha vida. Deus tem grandes coisas para você, mas aprenda a fazer o correto, porque Deus vai te abençoar. Eu tenho alguns recados aqui. Terça-feira nós voltaremos com culto presencial. A partir desta terça-feira o culto será presencial, então as pessoas poderão estar aqui. Então eu quero convidar você a estar no nosso culto de oração. Você que está nos assistindo, que você está liberado também pelos médicos. Se você tiver com suspeita, fica onde você está, mas se não tiver, vem para cá, vamos estar orando junto, né? A igreja já está preparada. Nós oramos aqui durante uma